Estamos iniciando a partir de agora mais um programa Estúdio Verde Vale e Café da Folha e Estúdio Verde Vale. Programa sempre com a parceria e o patrocínio da Panificadora Felipe, nos proporcionando aí momentos de satisfação também à mesa. Você sabe, a Panificadora Felipe, 2 endereços em São Lugero, na margem direita e na margem esquerda, e também na Praia do Mar Grosso, em Laguna, Panificadora Felipe. Falamos ainda em nome do Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e condições. E lembrando que o vencedor hoje, nesse sábado, promoções especiais para o Dia das Mães. Amanhã, domingo, Dia das Mães, faça suas compras hoje no Vencedor, vencendo pelos preços. Casa Silva Móveis Informática e Eletrodomésticos, Casa Silva, também repleta de presentes para a sua mãe. Você compra presentes, preenche o cupom e concorre a um caminhão de prêmios para toda a casa. Presente para a mamãe na Casa Silva. Aproveite, hoje um sábado especial de compras. Nós recebemos no Café da Folha e no Estúdio Verde Vale e Café da Folha, Silvio Heidemann, vereador por muito tempo, foi prefeito em Rio Fortuna, é o presidente atual da Câmara de Vereadores, professor também, desportista, e vai conversar com os ouvintes da Rádio Verde Vale e contar dentro desse nosso Estúdio Verde Vale também um pouco da história e também o momento atual que o Silvio está vivendo e a Câmara de Vereadores. Silvio Heidemann, é um prazer em tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luiz Antônio, bom dia aos ouvintes da Rádio Verde Vale. Eu ainda chamo Verde Vale, né? Não, mas é Verde Vale mesmo. Eu acostumei Verde Vale é FM3, mas o Verde Vale não pode perder, né, Silvio? Cumprimentar os leitores também da Jornal A Folha, dizer que é um prazer estar aqui participando, depois de muito tempo, né? Participando aqui desse programa. Já tive a oportunidade de, quando prefeito, de participar desse programa, do Café da Folha, e é uma oportunidade para a gente conversar com a população, né? Falar principalmente sobre o andamento da Câmara Municipal de Fortuna. Silvio, um pouquinho da história. Vamos fazer uma passada aí da história do Silvio, que começou como professor, é desportista e também a sua atuação já no Legislativo já há muito tempo. Eu iniciei a minha vida pública em contato com a população como professor. Iniciei em 1971 na comunidade do Rio Branco, onde eu lecionava para alunos de 1ª a 4ª série, 4 séries numa sala só. Era tudo junto? Tudo junto. E a comunidade do Rio Branco foi então a minha primeira experiência de vida e contato assim com o público. Trabalhei também em outras escolas, em outros municípios, e na educação também, durante 12 anos, fui diretor do Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, hoje Escola de Educação Básica. 60 anos já de escola. Participei dessa história 32 anos. 12 anos como diretor e 20 anos como professor. E também gostava muito desde a juventude, gostava do futebol, do esporte. Fui presidente lá na comunidade do Rio Branco por 14 anos, presidente daquele time de futebol que tinha lá. A gente conseguiu fazer um campo com a ajuda e participação da prefeitura. Depois no municipal durante muito tempo, né? Enfim, era a minha cachaça, né? O futebol era a minha cachaça. Agora eu resolvi dar um sossego em relação a isso aí. E como consequência também depois veio a política, né? Que já estava enraizada na nossa família, desde o meu avô, que foi vereador de Tubarão, na época que Fortuna pertencia a Tubarão. Meu pai também, diversas vezes vereador, e a população de Fortuna me deu a satisfação de, durante 7 mandatos, com esse que eu estou agora, 7 mandatos de vereador e 1 mandato de prefeito. Eu acho que posso ter cometido erros, mas fiz muito mais coisas boas do que erros.
Que beleza, 7 mandatos e mais um como prefeito. Realmente é uma história magnífica. Silvio, uma perguntinha já no começo, na aula. Você começou a dar aula em 1971, logo depois de ser tricampeão mundial em 70 no México, que era uma época de euforia. Mas você pegou aquela fase como professor de 3, 4 séries juntos na mesma sala. E chegou a pegar agora no final de carreira o início da internet e tudo mais. Dá para avaliar esses 2 momentos lá atrás, quando ficavam mais de uma classe de alunos juntos, a dificuldade para o próprio professor em passar esse material, tem que ser muito dinâmico, e hoje com a velocidade da internet? Tem que ser artista, né? Para trabalhar com as diferenças que existem, às vezes dentro de uma mesma turma, né? Ainda com 4 turmas. E realmente eu quero dizer assim que eu me aposentei até quando a internet ela estava realmente chegando para valer. Eu não cheguei na minha atividade a usar a internet como profissional, não. Mas com certeza uma mudança muito grande, né? Hoje a gente percebe na educação dos filhos o quanto ela é importante e como também precisa da nossa atenção, né, dos pais, uma atenção redobrada em relação à formação e à educação dos nossos filhos. E a rapidez da informação hoje, realmente a gente tem que ter cuidado, até para não entrar em um choque com a gente mesmo, né? A gente está acompanhando. Quando a gente, em relação aos filhos, principalmente a caçula mais nova, quando a gente pensa em eles, já foram e voltaram, né? Uma criança de menos de 1 ano já pega um celular, já começa a passar o dedo ali direitinho. O meu neto, tem um neto lá de 9, 10 anos, ele, eu não sei como consegue assimilar tão rapidamente as coisas que eu no meu Zap eu tenho até... Eu uso para as questões mais simples, né? Eu tenho certa dificuldade. Então a gente, dentro desse processo de modernização e de tecnologia, a gente ficou um pouco para trás. Silvio, mas o magistério é muito importante. Veja, começou em 1971, participou do colégio que está com seus 60 anos, e a história de Rio Fortuna, ela passa também por esses 60 anos do colégio, né, Silvio? Com certeza, a história, o Colégio Nossa Senhora de Fátima, lembro na minha infância, eu nasci em 52 e ele foi inaugurado em 57. Lembro muito bem, principalmente com meu avô, com outras famílias, tiveram uma participação efetiva, juntamente com o padre da época, o padre José Batekemper, que foi o grande mentor dessa grande obra que tem hoje lá em Rio Fortuna ainda. A gente acompanhava mesmo com 3, 4 anos, a gente lembra de alguns momentos da construção dessa grande obra, que uma comunidade conseguiu, com o apoio, claro, em alguns momentos o governo do estado na época, mas principalmente com a união da comunidade, das famílias, que realmente se doavam às questões, que esse colégio ele foi, claro, construído de um grande objetivo, que é um objetivo de educação, mas assim, dirigido por religiosas, né, que inclusive nessa escola funcionava internato, como você teve em São Lugero, teve em outras cidades da região, nós tínhamos lá alunos de diversas cidades de Santa Catarina que moravam no colégio. Então, tem essa característica, teve, né, essa nossa escola, e a gente lembra muito bem. Eu mesmo na infância tenho lembranças desses momentos da escola.
Silvio, agora é interessante, eu até conversava com alguns amigos sobre Braço Norte esses dias atrás, falava, o que é mais difícil, construir o hospital hoje ou o pessoal de antigamente quando construiu o Santa Terezinha? E nós somos muito claros que hoje é muito mais fácil construir do que naquela época. Rio Fortuna não é diferente. Construir um colégio daquele tamanho e para inaugurar em 57, olha, foi um ato de bravura realmente da comunidade. Era um momento diferente. Todos se uniam em volta daquilo. Era um tempo. É claro que quando foi inaugurado o Silvio tinha 5 aninhos, pegou logo em seguida como estudante também, eu tenho certeza. Mas a gente sentia que nesse momento era um momento maior e a comunidade, a cidade toda se unia, né, Silvio? Não, isso não resta dúvida. Acho que se hoje você tem mais condições de construir uma obra dessa, mas na época eu acho que havia bem mais solidariedade nessas questões de hoje. É que o próprio o padre era um grande líder. Era um líder, era realmente. Um líder da comunidade. Era uma pessoa muito respeitada. O padre falava, todo mundo acompanhava. Dificilmente alguém não participava. Então, essa era uma questão da época, uma característica da época. E eu lembro muito bem porque eu vivi junto na mesma casa com meu avô, e a gente sabe como eles gostavam de participar nesses momentos, e principalmente assim quando o padre chegava e pedia, né, nós precisamos disso, lá estavam eles para ajudar. Era uma intimação, né? Intimação. Eu peguei alguma época também de alguns mutirões para construir asilo, abrigo de menores. O padre convocava e o pessoal no domingo estava todo lá trabalhando. Com certeza. Agora é interessante, me colocaram algum tempo atrás o seguinte, porque a igreja é muito esperta, né? Tu vê que ela está sempre bem localizada na cidade. Não é a igreja que se localizou bem, é que a cidade cresceu em volta da igreja, do colégio, do hospital, no caso de Rio Fortuna, que estão ali próximos. Esses equipamentos é que fizeram a cidade desenvolver. Os melhores terrenos no centro da cidade eram terrenos todos da igreja. Alguém perguntou, mas como a igreja comprou? Não, a comunidade doou para a igreja. Então, aí a própria igreja também, em alguns momentos, foi solidária também com a comunidade quando sentiu a necessidade. Precisamos construir um hospital. Aí lá a igreja doava o terreno, nada mais do que justo e correto isso. O hospital, a APAI, o ginásio de esporte, a escola municipal, eram todos terrenos que antes pertenciam a algumas famílias, foram doados para a igreja, e a igreja depois também fez a sua participação doando esses terrenos para essas obras importantes que tem hoje ali em torno. E é uma característica muito importante de Fortuna, as coisas funcionam mais ou menos próximas uma da outra. Inclusive, se não me falha a memória, a creche que o prefeito, à época, Silvio, construiu, foi um terreno que já tinha sido do seu avô, foi doado, e foi onde vocês construíram a creche na sua administração? Um terreno onde está a creche atual já foi, no passado, do meu avô, propriedade do meu avô, que doou parte do terreno e parte vendeu. Mais algumas famílias se ajudaram e também pagaram parte desse terreno para o meu avô. E foi nesse terreno que a gente construiu a creche, que é tão importante, né, para nós lá em Rio Fortuna. Ô Silvio, eu cheguei aqui para Verde Vale em 93 e muita coisa mudou em Rio Fortuna dessa época para cá. Especialmente a questão da ligação da pavimentação asfáltica. E ela trouxe uma mudança grande. E a cidade também começou a incorporar alguns setores. A indústria madeireira cresceu cada vez mais, a indústria de laticínios, o desenvolvimento do homem do campo foi flagrante. Claro que se perdeu algumas coisas, como as minas paradas, fechadas, que eram a garantia de recurso e desenvolvimento. Que balanço você faz desta cidade de Rio Fortuna durante todo esse trajeto? Tive a oportunidade de, em 1973,
quando a gente iniciou o estudo na Unisul, na época FESC, nós íamos de Rio Fortuna a Tubarão todos os dias, tudo estrada de chão, não tinha 1 quilômetro de asfalto de Rio Fortuna a Tubarão. A Tubarão naquela época. A gente acompanhou todo esse processo aqui de asfaltamento. E de Tubarão a Rio Fortuna, né? Muitas vezes não chegava nem na escola em momentos de mau tempo, né? Então, eu quero dizer assim, que o asfalto, a pavimentação asfáltica foi um passo importante para o nosso desenvolvimento. Agora, eu quero dizer assim, um dos marcos mais importantes foi o laticínios, aqueles momentos em que o seu Arlindo, iniciando o seu Arlindo, depois o Vilmar Vigers, depois outros empresários, tomaram essa decisão de investir na nossa cidade. Porque hoje, eu não tenho dados, mas eu acho que a maioria dos empregos que hoje tem em Rio Fortuna, empregos diretos e até indiretos, são em virtude desse investimento. A produção de leite, quer dizer, hoje o agricultor que antes dependia de vender algumas sacas de feijão, e quando chegava muitas vezes a produção não tinha preço, né, passava por momentos de dificuldade, hoje ele tem uma renda garantida no final do mês. Todo mês? Todo mês. Dependia da fumicultura, era um pagamento por ano. Pois é. Então, eu acho que isso foi o grande marco, assim, e que veio melhorar ainda mais, cada vez mais, a qualidade de vida do povo de Rio Fortuna. Acho que nosso povo tem um nível de vida bom, né? Eu acho que nós não podemos reclamar disso, e no meu entendimento, essa mudança, porque tem pessoas que chegam na cidade e dizem que cidade bonita, casas, olhando as casas, as propriedades, né? Então a própria cidade demonstra realmente que o nosso povo ele vive bem. Avenidas bonitas, uma avenida muito bonita, praças, é uma cidade tranquila, mas que também já tem uma pitadinha de insegurança. Nós temos, inclusive, dias atrás, um assalto na própria agência lotérica. Os problemas também vão chegando, Silvio? Juntamente com o desenvolvimento, com a evolução, e os problemas que às vezes são identificados, questões de segurança, até em cidades vizinhas, acabam repercutindo também na nossa cidade. Hoje, a segurança passa também a ser uma prioridade lá da administração de Rio Fortuna, porque hoje acontece muito no interior, roubos nas casas interior. Nossos bancos já tiveram por 2 oportunidades seus caixas eletrônicos detonados. Agora, recentemente, você acabou de mencionar a lotérica na Caixa Econômica. Então, é uma cidade tranquila, mas já foi mais tranquila. Agora, um dos pontos aí, já entrando na parte do legislativo, que tanto o poder legislativo como o poder executivo e as entidades organizadas estão implantando, a própria Polícia Militar, questão de câmeras de segurança, e é importante que se instalem logo, né? Agora, há uns 30 dias, calculo uns 30 dias atrás, teve uma reunião lá, nós tivemos a oportunidade de participar, Polícia Civil, Polícia Militar, as autoridades, a comunidade, onde se reativou novamente o Conseg, que vai ser uma parceria da comunidade, da sociedade civil, para ajudar que realmente se tome certas atitudes, a própria população se organize para evitar, né, esses momentos de falta de segurança. Então, o Rio Fortuna está caminhando para isso, nas questões das câmeras também, mas acho principalmente assim, se prevenir, né, a questão preventiva
das pessoas realmente cuidarem um pouco mais do seu patrimônio ao sair de casa, e o consegue realmente é um dos caminhos, né, para a gente buscar um pouco mais de segurança. E é a situação hoje, por exemplo, do vizinho solitário, solidário, que tem que um ir ajudando o outro. No interior é muito importante que os vizinhos se ajudem, qualquer fato estranho, porque se nós não nos ajudarmos, só a segurança, só a polícia não consegue. Você veja bem que o número de policiais que você tem na cidade de Barra e Fortuna é praticamente impossível você estar fazendo um acompanhamento como deveria ser. Então, tem que haver a participação da sociedade para que realmente as coisas funcionem melhor. O 7º mandato como vereador e ser o presidente da Câmara nesse primeiro momento. Qual a sensação que o Silvio tem? É uma satisfação para nós viver essa situação que eu, Luiz Antônio, tenho 7 mandatos e sempre, quem me conhece sabe que sempre fiz política por gostar da política, por fazer da política a política do bem. Política, não a política individualista, onde a gente pensa em ter vantagens. Nunca pensei dessa forma. Pensei e herdei isso dos meus pais, e a grande marca que eu levo do meu pai é isso. Faz o bem, usa a política para fazer o bem. E fiz isso, nunca pensei assim em ter vantagens pessoais. Eu faço isso com o maior prazer. Passei por no momento da eleição, estava um momento até de saúde e um pouco difícil, mas dizia para minha família, se eu ficar fora da política, vai ser pior para mim. Eu vou então fazer aquilo que eu gosto, porque com certeza isso vai ajudar a minha saúde. E foi o que aconteceu. E em relação à presidência da Câmara, nós tivemos um acordo, os partidos da coligação que elegeu o prefeito Lindomar. Também foi um prazer nosso, eleger um prefeito que foi secretário de Educação da nossa administração. Podemos dizer que é uma cria da tua administração? Uma revelação da tua administração? Ele teve a oportunidade de dizer na sua posse que aquele momento devia muito, assim, que tinha uma consideração especial por mim, por ter dado a oportunidade, abrido uma porta para ele participar da vida pública. Foi quando a gente convidou ele para ser secretário de Educação, fez um trabalho muito bom, maravilhoso, depois como vereador também, e acabou sendo prefeito, e atualmente é o nosso prefeito, e torço muito para que ele faça uma administração com as qualidades que ele tem, a formação que ele tem condições de ser um grande prefeito. Silvio, esse mandato agora atual, e é claro, evidente, com toda a experiência, até de executivo que você tem no legislativo. E tem também algumas renovações dentro da Câmara de Vereadores. Como é que está a conciliar? Como é que estão os interesses? Como é que está a participação? Como é que está o entrosamento em termos de legislativo de Rio Fortuna? Pela experiência que a gente já viveu nesses 7 mandatos, a gente nunca aprende o suficiente, né? Mas a gente vai, cada experiência vivida é um aprendizado a mais. Eu vejo assim, o presidente, ele tem que ser um conciliador. Ele tem que ser um animador da instituição Câmara de Vereadores. O presidente não pode entrar muito nas divididas. O presidente, ele tem a sua posição político-partidária, mas ele tem que, acima de tudo, saber que ele está dirigindo
uma instituição que tem todo tipo de tendência política. A Câmara de Vereadores é a representação mais democrática que existe. Porque às vezes você está lá, tem o executivo, mas lá está representado um partido, uma coligação. E aquela que não venceu a eleição não está representada lá. Na Câmara de Vereadores, não. Ali estão presentes todos os tipos de representação que existe no Fortuna. Então, tenho esse cuidado. Estou lá todos os dias na Câmara de Vereadores. Faço questão de estar lá para fazer o melhor possível. Acho que a Câmara de Vereadores, nós estamos desenvolvendo algumas ações que demonstram que nós temos interesse, não apenas de ser um órgão fiscalizador e legislador, mas também de contribuir com a administração municipal, que o nosso município ganhe com isso. O senhor sempre foi muito preocupado também na questão da cultura, de manter a tradição cultural. Quando o prefeito criou, inclusive, uma festa especial para reviver realmente esses laços, para não deixar perder. Tivemos agora os 60 anos de comemoração do aniversário do colégio, que é sempre importante. É importante trazer, não perder essa cultura, questão de uma banda musical, questão de corais e tudo mais. Como é que está aí o Fortuna? E até no relacionamento de Câmara, de Poder Executivo, com incentivar e motivar para que seja mantida a cultura e a história do município, Silvio? Vejo que cada administração tem as suas metas, as suas prioridades. Agora, quando você tocou nesse assunto, eu já fiquei triste. É triste por quê? Porque a questão da cultura, para mim, é fundamental em qualquer administração. O resgate cultural, a autoestima das pessoas. E o nosso povo gosta muito disso. Importante saber isso. E participa. E participativo. Nós tínhamos, no nosso mandato, organizado uma banda municipal. Nós tínhamos uma festa, a Gemeine Fest. E bem, eu como eu disse, eu sou obrigado a falar que eu não me sinto bem. Decepcionou aí. Estou decepcionado com o que aconteceu com esses dois projetos. A banda acabou. A Gemeine Fest não aconteceu uma vez. Aí eu acho pelo empenho ainda do ex-vereador Silvestre, sempre aconteceu uma vez, mas não dentro daquilo que a gente era organizado, que foi organizado a primeira. Então, eu acho assim, e tenho certeza que o prefeito Lindomar, que também participou ativamente desses dois projetos, resgata isso aí. Além disso, os grupos de dança infantil, os grupos de dança do interior, de adultos, coisas assim que motivavam muitas pessoas que gostam disso, realmente desapareceram. Eu quero dizer que eu ficaria muito feliz, mesmo como vereador, se pudesse ver novamente isso acontecer. E o problema, e a gente cita, porque essa questão cultural é deficiente na maioria dos municípios catarinenses, com toda certeza. Vamos falar do nosso estado. Alguns privilegiam e têm um trabalho especial, alguns. Outros totalmente esquecidos. E cada dia que passa fica mais difícil de ir resgatando, Silvio. Que a gente vai perdendo pessoas nesse meio do caminho. Posso citar como exemplo lá em casa. Eu tinha 2 filhas e uma neta participando da banda. Elas me perguntam, pai, e agora? Vai voltar? Vai continuar? Eu disse, eles sim sentem falta disso também. As pessoas que eram envolvidas nesse processo. Então, é um trabalho que, por exemplo, a banda demorou até que eles começaram a aprender do nada, começaram a tocar flauta doce. Aqueles primeiros passos, né?
E já na primeira Gemeindefest tocaram na festa. Então, estava engatinhando então, se esse processo tivesse continuado, quer dizer, hoje estaríamos numa situação bem do que agora voltar e querer começar do nada, né, novamente. Mas eu sempre vi porque isso, assim, é resgatar a cultura. Os nossos colonizadores, o município de Fortuna, já tinham uma banda. Por que nós não temos... Não é uma invenção, é manter a tradição. Os momentos de festa das comunidades, tem uma festa lá numa comunidade, por que não, no intervalo da missa e do almoço, tem uma banda lá para tocar? Uma banda da cidade, que legal, sim, né? Então a gente pensou tudo nessas questões quando se criou esses projetos. Então, Silvio, o Poder Legislativo e Executivo em Rio Fortuna estão bem localizados? A gente sabe que a estrutura é mantida já há algumas décadas no mesmo local. Já não é hora de Rio Fortuna pensar em construir, ou você acha que dá para tocar dessa maneira ainda? Nós temos hoje a Câmara Municipal, falando especialmente da Câmara Municipal, nós temos um problema lá, a falta de acessibilidade. Pois dificulta muito. Então, já comentei isso, mas vocês vejam bem que a questão financeira é um problema de a gente pensar até esse projeto. Nós estamos... não tenho para este ano esse projeto de pensar num novo local. Eu acho que isso pode ser pensado até pelo próximo presidente da Câmara, mas temos sentido assim também como a prefeitura, a gente ouve o pessoal do executivo que acha que também o nosso espaço já deu, devia ter um outro espaço, mas nós sabemos que hoje a grande dificuldade hoje dos municípios é a sua manutenção da sua estrutura administrativa, né? Então, eu até acho que a Câmara de Vereadores tem um terreno, né? Que foi adquirido há uns anos atrás, mas a questão é quanto você tem de recurso, por exemplo. Como é que a Câmara vai conseguir recurso suficiente para construir uma nova casa? E ali é um local valorizado, né? Se fosse no conjunto da obra, de repente, uma construção maior entre o Executivo e o Legislativo até poderia facilitar até para buscar os recursos. Então, você vê hoje, qual é a receita da Câmara de Vereadores? 77 mil mensal. Qual é a despesa? Aproximadamente 50 mil, 51 mil. Nós temos uma folha de pagamento de 35 mil, mais 8 a 10 mil de encargos, com 45 mil, mais 5 mil que a gente ajuda o hospital todo mês, 5 mil reais, mais 1.500 reais para a Associação dos Estudantes. Quer dizer, um apoio à educação, à saúde, que nós também temos como prioridade. Quer dizer, Luiz Antônio, quero dizer assim, que estou abrindo mão de 2 cargos comissionado para fazer economia. Na casa. Na casa. Hoje nós não temos, eu não nomeei diretor-geral, nem assessor de imprensa. São 4 mil reais. As publicações legais hoje, a gente fez diretamente com as rádios e com os jornais. A gente tirou nesse processo uma empresa de publicidade. Então, a gente fez diretamente com os órgãos de imprensa, jornal
e rádio. Temos o prazer de ter como parceira a Rádio Verde Vale, a Rádio Estilo, a Rádio Fortuna, o jornal A Folha e o jornal Diário do Sul. Então, com esse processo, estou economizando R$ 2.500 por mês. Então, alguém pensa assim, isso sacrifica alguma coisa, isso prejudica? E no meu entendimento, não. Isso é necessário. O gestor hoje... E ao final do ano são 30 mil. Precisa tomar atitudes realmente de economia. Porque senão nós não vamos ter recurso. Daqui a pouco, você sabe o drama que passa no hospital aqui em Braço Norte. Nosso hospital lá tem, com muito esforço, com muito sacrifício e participação da população, ele está conseguindo se manter aberto. Mas, assim, eu penso o seguinte, eu preciso daqui a pouco, porque para mim, se alguém me perguntar hoje qual é a minha prioridade no meu saúde, eu acho que nosso hospital precisa da nossa participação. E veja bem, se hoje a gente participa com 5 mil, daqui a pouco, o hospital está precisando disso, então a Câmara não pode repassar, mas a Câmara pode baixar um recurso para o prefeito ajudá-lo. Então, nesses 4 meses, nós temos uma economia lá de 83 mil. Quer dizer, eu calculo assim que final do ano, a gente, quando precisa devolver os recursos, se tiver sobra de recursos ao Executivo, tenhamos aproximadamente 200 mil. Já disse para o prefeito, o que nós vamos fazer? Já temos que conversar com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, porque daqui a pouco a gente pode ajudar num projeto importantíssimo da comunidade. A economia é para ir com esse objetivo. Não é de prejudicar nada. É de... A casa tem que andar bem, mas tem que economizar. Se precisar, a Câmara de Vereadores pode marcar presença. Ô Silvio, não, e o caminho eu acho que é por aí, porque o Brasil a gente tem que apertar o cinto conforme a necessidade. E hoje nós sabemos que as contas públicas, às vezes eu vejo prefeitos aí aumentando despesa, fico preocupado, porque daqui a pouco pode ter problemas dentro da própria gestão. Você já foi prefeito e sabe a dificuldade que é. A gente já teve essa experiência no Executivo, graças a Deus, a gente conseguiu fechar um ano da administração com recursos em caixa. Eu entreguei à prefeitura na época com R$154 mil e mais 25 mil no Fundo Municipal de Saúde. Tinha algumas prestações de financiamento de 3 caminhões e 2 ônibus, mas que esse recurso que a gente deixou daria tranquilamente para pagar uma prestação de 5 mil e outra de 10 mil. Seriam 15 mil por mês. Esse recurso dariam para pagar aquela pendência que ficou. Alguma questão, por exemplo, em Rio Fortuna, eu vou tocar por cima até para colocar, porque é uma questão de infraestrutura muito forte. A questão de pavimentação de Santa Rosa Anitápolis, que faz a ligação e beneficia Rio Fortuna, outro sim a ligação ali para Gabiroba e o futuro pavimentação de São Martinho a São Bonifácio. São obras realmente são importantes, que fazem parte para dar um contexto geral, para dinamizar a região ali, Silvio? Com certeza. A rodovia de Rio Fortuna a Rio Gabiroba são somente em torno de 10 a 12 quilômetros. Mais ou menos isso aí, não sei se nem chega a isso. Ela vai nos encurtar um caminho em direção a Florianópolis bastante. E além de eu acho que vai motivar essa região, que é a região ali pertence ao município de São Martinho e São Bonifácio, que precisa evoluir um pouco mais economicamente, mas passa numa região, Rio Fortuna, uma das regiões mais produtoras de Rio Fortuna, que é a comunidade do Alto Rio Fortuna e Rio Branco. Eu acho que é importantíssima essa obra. Então, quando o prefeito procurava
manter sempre essa estrada em boas condições. Sempre tive isso. Que é uma estrada estadual. Uma estrada, rodovia estadual, que precisava com convênio. Você veja bem, um convênio de R$50 mil, consegui cuidar dessa estrada 2 anos. R$50 mil. E hoje eu tive a oportunidade de aqui na antiga SDR, numa reunião, ADR agora, colocar o atual secretário, que hoje o Estado de Infra faz convênios e contrata empresas que vão lá, arrumam uma vez, lá vai 150, 200 mil reais, e que o caminho, enquanto não for possível a pavimentação, o caminho tem que ser convênio com as prefeituras. O prefeito está ali, ele está vivendo ali, ele vai ter um cuidado melhor com essas situações do que uma empresa que ganha uma licitação, vem lá de um outro município, vai ali, faz um reparo e foi. Então, eu acho que o caminho é fazer convênio com as prefeituras para a manutenção dessas rodovias. Também a de Santa Rosa e Itápolis, outro caminho importante a Florianópolis. Então, nem se discute a importância, eu acho, dessas rodovias, que com certeza elas vão incrementar o desenvolvimento dessas áreas ali. Ô Silvio, agora a importância da gente estar conversando com o Silvio Weidemann. Eu volto a citar professor Silvio Weidemann, um desportista, já foi prefeito de Fortuna, vereador por 7 mandatos, hoje no nosso Café da Folha e no estúdio Verde Vale. E nós falando sobre questão do poder legislativo, poder executivo do município de Rio Fortuna, enfim. Mas eu gostaria que o Silvio também desse um comentário sobre a questão política. O momento atual político, a dificuldade que a gente está acompanhando a nível de Brasil, do próprio cidadão político, o que leva a pessoa a estar na política, lutar pela política, mesmo nesses tempos difíceis, Silvio. Eu gostaria de responder essa tua pergunta com poucas palavras. O voto. Acho que todo o processo passa por aí. Passa por aí, começa no momento do voto. No momento em que o eleitor pede dinheiro para votar. No momento em que o candidato oferece recurso ao eleitor. Eu acho que nós estamos começando o processo todo por aí. Aí está tudo errado. Já começa. É no nascedor, então. Já começa por aí, né? Todo o problema que nós vivemos de cultura eleitoral que nós temos no nosso país. Um pouquinho do esporte, vamos falar um pouquinho, o municipal, o esporte, o Vasco, o Criciúma, como é que está o Silvio aí também pro futebol, ele que praticamente não perdia jogo do Criciúma até uns anos atrás, né, Silvio? Agora em relação ao Criciúma, eu tô agora meio caseiro. Tá de molho. Mesmo porque passa o jogo também na televisão, tem uma facilidade hoje, né? Mas em relação ao Vasco, nós lá em casa sofremos bastante. Não é só eu, a família toda. Às vezes a gente sofre um pouco com as nossas tendências e paixões pelo futebol, né? Mas eu quero dizer que a gente não abandonou, né? A gente continua apoiando, incentivando o municipal e gostando de futebol, só não mais com aquela participação direta como a gente tinha antes, né? Mas a gente continua sendo um grande admirador da prática esportiva. O municipal, inclusive, já foi de suma importância para a renovação de muitos valores em Rio Fortuna, categoria de base e tudo mais, sempre tinha uma base muito sólida dentro de casa, não tinha que ficar buscando jogadores fora, ganhando muitas ligas Verde Vale e tudo mais. Ainda tem um lugarzinho muito forte no coração municipal, né, Silvio? Com certeza. Municipal tem um lugarzinho, sim, um lugar bem importante no nosso dia a dia e a gente está sempre lá, sempre que possível presente, apoiando, né? Sabendo que hoje o quanto é difícil você achar uma pessoa
para tocar esse tipo de coisa, né? Hoje está difícil. Hoje as pessoas elas querem, na sua grande maioria, saber chegar final de semana, fazer a sua diversão particular, pessoal, sair, né, e lá abraçar uma causa que precisa lá tá se dedicando. Hoje você há dificuldade de encontrar pessoas para fazer isso. O Silvio deixou uma lição muito bonita para a gente no programa hoje, quando ele falou sobre a sua eleição, a participação nesse pleito eleitoral. Ele vinha enfrentando muitas dificuldades de saúde e ele assentou com a família e disse que colocou o seguinte: deixa eu fazer o que eu gosto, tenho certeza que vai me ajudar. Eu acho que essa é uma lição que fica para a gente, Silvio. Se a gente procurar fazer o que gosta, fica mais fácil de ser feito, né? Com certeza. Isso aconteceu comigo. Quero assim agradecer, aproveitar até a oportunidade para agradecer todas aquelas pessoas que foram solidárias, que tiveram pensamentos positivos em relação à minha saúde. Continuo fazendo tratamento que precisa, mas melhorei bastante. E a gente sempre tem que procurar fazer hoje e não deixar para amanhã. Fazer o que gosta é importante, qualquer pessoa. E eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Mesmo às vezes alguém diz, mas vai te incomodar com isso? Eu não vou me incomodar. Eu estou me realizando em fazer isso. Coisas na vida pública a gente errou também. Tem essa humildade de reconhecer que às vezes a gente errou, às vezes a gente ficou em situações complicadas por erros até de pessoas que estavam ao redor da gente. Mas eu gosto, então vou fazer aquilo que eu gosto e quero continuar assim, e tendo que a minha família me compreendeu e me compreende, entende a minha situação. A importância da família, dos amigos e da dona Rita, sempre companheira, né? A Rita sempre, dentro da sua humildade, da sua simplicidade, ela sempre está junto comigo, está sempre presente. Quando ia à reunião de prefeito, ela não ia como fiscal, ela ia para me acompanhar. Sempre junto, chegou até ela mesma conseguir formar amizades lá dentro da própria Murel, pessoas, senhoras que trabalham lá, humildes também. Então, dentro dessa simplicidade, ela sempre me acompanhou, sempre me apoiou. Muitas vezes não entendida, porque não tem a formação que algumas pessoas acham que esposa de prefeito deveria ter, mas ela tem uma coisa que às vezes falta muito para outras pessoas: sinceridade e a humildade. Olha que legal esse recado também, na véspera do Dia das Mães, fica muito compreensível também uma homenagem como essa. Silvio, a gente agradece, foi muito bom tê-lo aqui com a gente no Café da Folha, no Estúdio Verde Vale, Estúdio Verde Vale, Café da Folha. O microfone fica aí para suas despedidas ou algo mais queira acrescentar para a gente. Luiz, eu quero agradecer que a oportunidade, o convite que a Suelen me fez para participar desse momento e dizer que para mim foi um dia que eu pude ter a oportunidade de falar aquilo que a gente sente, e para a gente é muito bom isso, e dizer a Rádio Verde Vale, o Jornal A Folha, que esse espaço é muito importante e que eu agradeço muito por ter recebido esse convite, e quero desejar sucesso a todos, que a Rádio Verde Vale, tão importante no processo aqui também de desenvolvimento da nossa região, desde o tempo do Zé Ney, lá na Verde Vale, como repórter de campo. 1985. Que vem prestando seu serviço à nossa região. Então,
Um agradecimento a toda a equipe, a toda a estrutura aqui do jornal e da rádio. Muito obrigado. Foi para o ar mais um Estúdio Verde Vale Café da Folha Estúdio Verde Vale, hoje com o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Fortuna, Silvio Weidmann. Falamos em nome da panificadora Felipe, 2 endereços em São Ludgero, na margem esquerda e na margem direita, e um na Praia do Mar Grosso, em Laguna, panificadora Felipe. Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços e as condições, hoje sábado de compras do Vencedor. E Casa Silva Móveis Informática e Eletrodomésticos, você compra, recebe o cupom, preenche, concorre a ganhar um caminhão de prêmios para toda a casa. Casa Silva e o presente para o Dia das Mães hoje. Nosso muito obrigado, continue aqui na Verde Vale.